Estamos de volta com o programa Última Hora. Neste último bloco, estou conversando aqui com Eduardo Maon. A gente está falando no bloco anterior sobre diversos assuntos, sobre Facebook, sobre arte, sobre o livro Nevralgias, que está aqui, mais uma vez, vou mostrar. O senhor tornou-se imortal da Academia Mato Grossense de Letras quando? Com 30 anos. Com 30 anos? Com 30 anos. Eles apostaram... Na cadeira do Barão de Melgaço. Eu tinha muitos artigos publicados, centenas de artigos publicados. E participações em livros, tinha lançado 2 meus e tal. E aí, é claro que existe uma campanha, eu concorri com o reitor da Unemate, ou vice-reitor, alguma coisa assim, e os acadêmicos que são fenomenais mesmo. Esse pessoal realmente é muito bom. Acharam por bem e falaram, olha, vamos pegar esse menino e vamos apostar nele. Deu certo. Deu certo, que bom, uma coisa bacana. Como é que o senhor avalia hoje a administração pública? Vamos falar sobre o governo do Estado. Nós estamos vivendo um momento importante para o Estado, que são as obras da Copa. Diversos convidados aqui têm opiniões divergentes. Uns são extremamente apoiadores do governo, que independe do planejamento, as obras são boas e ponto final. Outros já são boas, legal, mas está uma porcaria o trânsito, está todo mundo sofrendo, empresas fechando. Qual que é a opinião do senhor? Como é que o senhor vê, de uma forma geral, de uma forma holística, a administração do governador Silval Barbosa? Por que eu não ingresso na área política? Porque eu não tenho o dom de falsear aquilo que eu penso. Eu acho que o governo Silval Barbosa é o pior governo da história republicana de Mato Grosso. É o governo mais falso da história de Mato Grosso. Lamentavelmente, eu não votei nele, essa culpa eu não carrego. Não carrega? Não. Eu também não. Mas, de qualquer forma, eu acho que é péssimo. E a questão de ser, por exemplo, contra o VLT e, eventualmente, alguma intervenção, é reconhecer que Cuiabá, por exemplo, não estava pronta para sediar um mundial desse. Até porque o investimento bilionário não compensa de forma nenhuma um evento tão rápido, tão curto. 4 jogos. E para jogos periféricos. Mas a questão não é essa. Eles argumentam o seguinte, não, nós temos que tratar de modernizar Cuiabá. Bem, na verdade, é uma continuação de uma gestão. Essa modernização de Cuiabá deveria vir. É diferente, há de se fazer uma diferença entre, por exemplo, as obras do VLT e, por exemplo, a perimetral, a Miguel Sutil, que o Dante fez. Ele também enfrentou oposição, mas não era uma oposição tão forte, porque, de fato, era uma necessidade de uma cidade com características provincianas que crescia e devia crescer. O que me parece agora é que inventaram um mote, que era a Copa, para receber recursos públicos federais financiados, e aumentar o endividamento do Estado de uma maneira criminosa, de uma maneira agressiva. Nós, cidadãos, precisamos saber. O problema é que o cidadão, coitadinho, de vez em quando não sabe o que significa o endividamento para o Estado. Eu tenho um dado para ilustrar essa fala do senhor. De 2014 a 2020, 79% do poder de investimento do Estado está comprometido com os valores que já foram empenhados para as obras da Copa do Mundo. 79% do investimento de 2014 a 2020. Fazendo uma comparação, é como você que está ouvindo a gente ganhasse R$1.000 e ficasse pendurado no banco 700 durante 6, 7 anos. Ou seja, o próximo governador está... Eu não sei por que tanta gente quer ser governador numa situação dessa. A situação está complicada. Sem falar que as obras são em Cuiabá e o governador, ele é um governador do Estado. Ao mesmo tempo que se propaga, que a propaganda é feita em cima das obras da Copa e elas não estão dentro do prazo. A Arena Pantanal, que é para ser entregue em dezembro, o contrato estabelece que deveria ser entregue em dezembro do ano passado. Dá pena, na verdade. E aí nós temos o Estado todo sendo penalizado, os municípios, principalmente os mais distantes. Nós temos aí 2 situações problemáticas, que são a questão da educação e da saúde, que são as áreas mais importantes de um governo, a educação... Eu vou te dizer, por exemplo, da cultura. Você acredita que a Casa Barão de Melgaço, da qual eu faço parte, na academia, estão estragando 3, 4 mil livros? Você acredita que um patrimônio monstro, milionário como a Casa Barão de Melgaço, o chão está apodrecendo? Aí eu te pergunto, como é que você vai esperar cultura de um governador que não é culto? É muito difícil.
É muito difícil. A pessoa só valoriza aquilo que, na verdade, ela tem como paradigma. Se eu sou ligado à cultura e eu sou governador, eu quero me eternizar, eu quero marcar o meu nome para o resto da vida com a cultura. E a cultura faz isso. Ora, a pessoa que pensa que vai ser eternizado por causa de um viaduto é uma pessoa muito limitada. Hoje, se você falar, Maluf, né? se você falar daqui a 20 anos quem foi Dunga Rodrigues, as pessoas vão saber. Daqui a 20 anos, se as pessoas forem perguntadas quem foi o Frederico Campos, que foi governador, as pessoas vão saber. Quem foi o Garcia Neto, as pessoas vão saber. Eu duvido muito que daqui a 20, 25 anos, alguém vá lembrar com saudade de seu Val Barbosa. E tem um detalhe nisso tudo, né? As obras, inclusive também eu vi um comentário a respeito disso, as obras que estão sendo executadas aqui em Cuiabá, algumas delas já têm aditivos enormes, a maioria delas já tem aditivos, já foram feitas pelo contrato diferenciado, né? O RDC, que é o regime diferenciado de contratação. Não houve licitação na maioria delas, de acordo com a Lei Geral da Copa estabelecida votada no Congresso. A obra, aquela rotatória, o viaduto, a alça lá da Secretaria de Fazenda, do Shopping Pantanal, ela já tem uma placa dizendo que mais uma obra pronta do VLT. E na mesma semana que o governador dá uma declaração dizendo que o VLT não vai ficar pronto para a Copa. É um gênio. Ou ele está muito mal assessorado, ou não sei o que está acontecendo. Porque se a placa diz que mais uma obra está pronta, ou seja, a própria obra não está pronta, outras não estão, e o governador está falando, verbalizou que o VLT não vai ficar pronto. É um gênio. Né? Muito bem, a gente está conversando aqui com o Eduardo Maon, falamos do governo do Estado. O senhor disse, já declarou no Facebook, que votou no prefeito Mauro Mendes. Votei e votaria de novo. O senhor votaria de novo? Votaria. Como é que o senhor está vendo este mandato, esse início, esse primeiro ano de mandato? Primeiro que eu não votaria no Mauro Mendes. Primeiro eu votaria contra o PT. Esse é um ponto. O que o senhor tem contra o PT? Antes da gente voltar no Mauro Mendes. Não, eu não. Eu acho que o Brasil deveria ter contra ele. Depois da condenação do Supremo Tribunal Federal, é o partido mais corrupto da história do Brasil. Então eu acho que seria um desfavor para Cuiabá, assim como é um desfavor para o Brasil eles governarem o Brasil. Eu imagino que nunca tenha tido tanto desvio de verba como no governo petista. Bom, para começo de conversa. Então acho importante que o Mauro Mendes tenha ganho para imprimir uma mentalidade empresarial em Cuiabá. Acho muito importante, fiquei feliz, fiz campanha modestamente no Facebook, não conheci dia desses, cumprimentei. Não quero cargo público, não tenho amigos, não gosto dessa história de DAS, não vivo disso. Então, parabéns para ele, ganhou, acho que deveria ganhar, eu acho que está fazendo uma boa administração. Com relação à Câmara de Vereadores, é até uma oportunidade de a gente falar a respeito, o senhor foi advogado de defesa do presidente João Manuel. Continua sendo. Continua sendo, né? Como é que para o nosso telespectador entender, todo mundo acompanhou pela mídia, primeiro foi... Tudo começou, pelo menos a meu juízo, lá na eleição, o imbróglio entre ele e o Mauro Mendes queria emplacar um presidente, ele ganhou a eleição. Depois tentou se instalar a CPI dos maquinários por parte do Poder Legislativo, e aí parece que houve uma guerra entre os poderes. Né? Nesse ínterim, houve uma sessão, que estavam com as luzes apagadas, onde parte dos vereadores conduziram essa sessão, onde foi votado o afastamento do presidente João Manuel. Essa sessão foi anulada. Revalidada e anulada. Anulada novamente. Como é que foi esses bastidores aí, doutor? Como é que foi essa conversa, a parte jurídica e também a parte política? Eu acho que você esqueceu de um ingrediente, que foi o corte da verba de gabinete. Eu acho que isso, quem sabe, deflagrou a história, porque o João Emanuel cumpriu um cronograma feito pela administração anterior e aumentou a verba de gabinete. Correto. O que acontece? Todo mundo aplaudiu, falou, beleza, o sujeito mais querido na Câmara de Cuiabá. Ocorre que o Ministério Público entrou com uma ação de modo a acabar com a verba de gabinete. Então, de 25 passou, vamos imaginar, de 30 passou para 2. Aí eu lhe pergunto, com 2 mil, quem é que o vereador contrata? Qual é a estrutura que ele vai ter no gabinete com 2 mil reais? É ridículo, né? Um promotor de justiça ganhando VI e o capeta 4, e desembargadores, juiz, conselheiro, etc. e tal, e um vereador ganhando 2 mil por gabinete. Isso é ridículo. Né? Agora o tribunal parece que evoluiu e restituiu a verba indenizatória. Bom, muito bem. Esse foi um ingrediente fatal. Por quê?
Porque, lamentavelmente, no Brasil, o executivo, ele tenta, para a governabilidade, entre aspas, ele tenta cooptar o legislativo. Então, o interessante é que João Emanuel ganhou a Câmara de Cuiabá por 13-12, ponto, contra Mauro Mendes. Exato. Isso foi um problema sério politicamente de tato de Mauro Mendes. E ele pagou por isso. Então, 13-12. Agora, curiosamente, mesmo tendo ganhado com uma base de 13-12, ele sofreu um revés de 16 vereadores, que estavam também, entre aspas, insatisfeitos. Fizeram uma sessão, destrancaram a Câmara, uma vergonha para nós cidadãos, né? Destrancaram a Câmara, sem luz, sem taquigrafia, sem nota, sem gravação, fizeram uma sessão que nós chamamos de sessão pirata, né? Sessão clandestina, e simplesmente decidiram afastar, sendo que o afastamento não está no regimento interno. Não existe no regimento interno. Não existe uma única palavra afastamento. Existe uma palavra chamada cassação. Mas, independente do afastamento, esta sessão, os vereadores não tinham legitimidade para fazê-la? Não, legitimidade um vereador tem. Agora, desde que convocado, regularmente com pauta, a pauta publicada. E a luz? Foi o João Manuel que mandou cortar mesmo? Olha, eu não sou eletricista. Agora, eu imagino o seguinte, que a partir do momento que o presidente diz, está encerrada a sessão, e toca a campainha, eu, presidente, mandaria trancar, porque o espaço é público, só que ele é público, mas não é da mãe Joana. Se acabou a sessão, para que eu ficar com o ar-condicionado ligado, por exemplo? Com relação à parte política, o senhor continua como advogado de defesa do João Manuel, do presidente da Câmara, vereador João Manuel, e essa turbulência ela continua. Conviver com 16 vereadores contra é muito ruim. Né? Então existem diversas coisas que podem acontecer daqui para frente. Eu vi, se não me engano, no RD News que 3 vereadores já estavam buscando as assinaturas para afastar novamente, ou para, enfim, tirar lá o presidente da Câmara devido ao processo que não me recordo agora, que apareceu também nos sites. Como é que está como é que o senhor tem conversado com... É claro que não vai revelar que estratégia de defesa, mas como é que está o João Manuel? Ele está tranquilo, ele está preocupado, ele tem conversado politicamente com seus colegas para tentar amenizar essa situação? Eu acho que o João Emanuel está de parabéns porque ele ganhou um filho hoje. Então, seu pai, né? Então ele ganhou um filho hoje, ele está feliz, acho que ele está satisfeito, ele está mais calmo. Agora, investigação por investigação, acho que o prefeito, que eu votei, inclusive, deveria também ser investigado por esses vereadores que querem a cassação do João Emanuel. Por quê? Em função da CPI dos maquinários, quiseram afastar o João Emanuel. Ótimo. É legítimo? É possível? Vamos ver. Agora, por incrível que pareça, existe um juiz trabalhista que foi afastado por corrupção numa triangulação financeira envolvendo as empresas e os sócios do Mauro Mendes, com decisão judicial. Isso, para mim, que votei nele, é um escândalo. Se os vereadores tivessem o mínimo de coerência para investigar João Emanuel, já teriam aberto uma comissão parlamentar de inquérito há muito tempo atrás, para investigar o prefeito. O senhor falou do João Manuel que tornou-se pai, aliás, quero mandar um abraço para ele, para Janaína Riva, que é sua esposa. O senhor é pai de 3 meninos. 3. Dá muito trabalho? Pô! Eles acordam às 5h30, felizes mesmo. Eles mamam e a gente participa de todos os processos. Quais são os nomes? O primeiro, em função do meu pai, José Geraldo, coincidentemente. O segundo, João Gabriel, em função do pai da Clarice, Gabriel. E o terceiro, Eduardo Jorge, por causa de um conhecido nosso. Muito bem. Para a gente finalizar a entrevista, a gente falou aqui de política municipal, estadual, e o senhor falou do PT. Falei. Como é que o senhor avalia hoje as crises que o PT vem enfrentando, que a presidente Dilma vem enfrentando? Eu tive a oportunidade de entrevistá-la em Rondonópolis, e ela está em campanha, animada, alegre, bem-humorada, mas o Brasil não está lá essas coisas. Parece que nós vivemos aí uma crise institucional muito grande. Manifestações continuam de forma mais violenta agora. Né? Existe uma expectativa para o ano que vem, durante o período de Copa do Mundo, que essas manifestações se intensifiquem.
e ela continua como candidato, o Brasil vai indo, muda-se critérios para mudar índice. Como é que o senhor está acompanhando isso? Como é que o senhor vê o governo do PT, o governo da presidente Dilma? Já expus a minha opinião. Eu acho que o PT ele foi cunhado para fazer oposição, não para estar no governo. Era uma oposição muito consistente, era uma oposição muito coerente, era uma oposição brilhante, porque era uma oposição tanto em termos administrativos, como em termos ideológicos, conceituais. Era brilhante. A partir do momento que o Lula entendeu que ser coerente, ser programático não iria funcionar, o que ele fez? Bom, vamos vender espaços. Porque senão, número 1, nós não ganhamos. E número 2, nós não governamos. E aí se deu a tragédia. Porque aquele partido que nós admirávamos tanto, nós todos, independente se éramos contra o xiitismo petista, não importa. Era um partido coerente, no mínimo. No mínimo. Esse partido se corrompeu. Esse partido se vendeu. Esse partido estabeleceu mesada para os parlamentares. Como se isso, inclusive, fosse novidade. Mas, enfim, descaradamente fez isso. Então, esse partido ele perdeu absolutamente a identidade dele. Né? Agora, o senhor falou do mensalão agora há pouco, e essa questão dos embargos infringentes, para os advogados parece que foi algo positivo, né? Uma coisa a mais para ser estudado, procede? Ótimo ter embargos infringentes. A partir de agora eu vou usar para todos os meus clientes. Não, mas sem brincadeira, o Supremo ele estabeleceu determinadas balizas que eu acho absolutamente injustas em função de uma mudança na composição do Supremo, o que é mais injusto ainda. O senhor é a favor desse método que é a indicação de ministros para o STF? Não, eu não acho que tenha que passar pelo Executivo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Desembargador, aqui é nomeado pelo Executivo. Acho que não. Como, na opinião do senhor, deveria ser o processo? Se a cota é do Judiciário, é do Judiciário. O Judiciário encaminha o governador. Seriam por eleição, por votação entre os magistrados? Se é a cota quinto constitucional dos advogados, é dos advogados. Se é do Ministério Público, do Ministério Público. Não tem lógica fazer uma eleição interna no Ministério Público e encaminhar 3 nomes. Eu acho que tem que encaminhar o nome do eleito e o governador homologa. Aliás, não deveria nem ser governador, deveria ser direto para a imprensa oficial. Agora, o que falta, na opinião do senhor, para que as pessoas escolham melhor seus representantes? Perdão, isso seria independência. Isso seria independência institucional. De verdade. Agora, o Brasil se diz um país democrático, mas o voto é obrigatório. As pessoas, infelizmente, votam mal, se esquecem em quem votam. Perguntar para uma pessoa em quem ela votou para vereadora ano passado, talvez ela se lembre, mas se for perguntar para quem ela votou para estadual, para federal e talvez para senador em 2010, ela não vai se lembrar para cobrar, eventualmente, aquela pessoa que ela ajudou a eleger. Como que o senhor observa este cenário? O Brasil ainda não está preparado para escolher bem os seus representantes? A forma que esses representantes se colocam à disposição é a mais correta, através da legislação eleitoral de hoje? Como é que o senhor vê isso? Por que o voto é obrigatório? O voto é obrigatório porque, se não for, os políticos que são desqualificados, eles estão absolutamente perdidos. Uma última pergunta. Está se ventilando aí a candidatura do juiz federal Juliar Sebastião ao governo do estado pelo PT, inclusive que ele já foi filiado. Foi. E ele tem ido a algumas reuniões, na condição ainda, inclusive conversando com pessoas que ele julgou, no caso do deputado Riva, se articulando para ver se vai ser viável ou não essa candidatura. Como é que o senhor avalia ele como magistrado, com a toga, tentando neste momento viabilizar a sua candidatura? Isso é legal, é moral, imoral? É normal? Como é que é a opinião do senhor? Olha, eu não sei como é que o Ministério Público e a OAB não tomam providências. Eu realmente não consigo entender. Eu acho que um juiz que queira concorrer ou flerte com a política, ele precisa sair da política. Primeiro. Sair do judiciário. Sair do judiciário, perdão. Agora, se o Julier sair do judiciário e entrar na política, para nós vai ser um grande favor ele sair do judiciário. Ah, é? Por qual motivo? Eu voto até nele. Por qual motivo? Bom, aí, enfim. O senhor prefere ir na política do que no judiciário? São coisas técnicas. Agora, se o advogado está falando que é melhor, deixar para lá, você tira as conclusões. Mas, então, podemos entender que o juiz, utilizando do seu cargo, ele teria que, notadamente, pedir a demissão. Ele tem que pedir demissão, não é afastamento.
Não, ele é um sujeito muito inteligente, ele diz que vai falar depois, que está dando palestra. Tudo bem, é lícito, é legal. Eu não sei se é moral, mas é legal. E faço votos que ele vá para a política, seja lá bem sucedido. É um cara sério, não é um ladrão, é um sujeito sério. É um sujeito que eu acho que tem uma parcela importante da sociedade, que quer se ver representada nele, e é um grande favor que nos fará. Agora, esse tipo de conversação, agora eu não vou falar do caso do Julier, mas de forma geral, esse tipo de conversa, a mistura do judiciário com a política eleitoral, isso hipoteticamente pode influenciar em decisões judiciais? Pode. A pessoa não é um juiz de manhã e de tarde e o candidato à noite. Não tem como dissociar. Eu acho que o Julier deveria ter, digamos, a coerência e a coragem do Pedro Táxi. Eu encontrei algumas vezes com o Pedro e o Pedro falou o seguinte: olha, o que você acha de eu sair do Ministério Público? Eu falei, mas por que é que você está querendo isso? Ele disse o seguinte: olha, eu conquistei tudo que eu queria no Ministério Público. Eu fui procurador regional, eu já fiz eleitoral, eu já fiz grandes realizações, grandes operações. Cara, eu não vou crescer mais ali. Eu falei, ótimo, mas se você quer sair? Bom, no mínimo, se eu não ganhar, eu vou advogar. Eu falei, então, ora bola, que bom. Isso é uma coragem muito grande, você abandonar a estabilidade. E que bom. Acho que o Julier, sinceramente, acho que ele deveria sair do judiciário e deveria ser eleito para qualquer coisa. Agora, eu acho que a pessoa, quer dizer, deve mensurar o seu tamanho. Não sei se ele ganha para governo, mas eu penso que ele representa uma parcela da sociedade, como o Pedro Táxi, que quer honestidade, probidade, ou pelo menos um discurso que seja identificado nesses termos. Eu não sou contra o Julier, eu sou contra, ao contrário, dependendo das circunstâncias, ganha até meu voto. Mas ele sendo candidato, com esse discurso que o senhor mencionou... Muito bom. Muito bom discurso. Muito bom. De novo, de inovação, mas num partido que não representa o novo... Bom, aí são questões políticas. Eu, por exemplo, não voto em ninguém do PT. Então, por exemplo, eu tenho amigos que eu acho que são amigos muito sérios dentro do PT. Pessoas bacaníssimas. Por exemplo, o Bruneto. Eu acho que faz uma oposição inteligente dentro da Assembleia. Que é um ou dois deputados que fazem isso. Mas do PT. Então tem algumas personalidades do PT que são inteligentes, vereadores. Agora com esse problema, eu estou tendo contato com vereadores do PT muito inteligentes, capazes, de nível ótimo, mas programaticamente eu não voto no PT. Tudo bem. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eduardo Mahon, obrigado mais uma vez por atender nosso convite. Está conosco, todo mundo lá, né? Estaremos lá no lançamento do livro Nevralgias, de Eduardo Mahon. Está aqui mais uma vez o livro. Esse livro vai estar disponível onde para as pessoas? Nas livrarias. Nas livrarias de Cuiabá estarão disponíveis, né? Todas elas? Sim, a editora está vazando para fora, mas aqui sim, com toda certeza. Tudo bem. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Maravilha, estamos aqui. Nós que agradecemos. O programa de hoje fica por aqui. A você uma boa noite, um bom descanso e até amanhã com mais uma edição do programa Última Hora.